Há muitos pontos no historicismo alemão que são passíveis de crítica. E ao longo do século XX, essas críticas algumas delas ficaram famosas, como a de Walter Benjamin e de Hans-Georg Gadamer. Um desses pontos críticos do historicismo é o problema mesmo da história universal. Como dito na aula passada, é verdade que o historicismo fazia uma oposição às tentativas de se entender a história de modo universalizante, como o iluminismo, como o pensamento de Kant e a perspectiva especulativa da filosofia idealista de Hegel sobre a história. O que significa? Significa que é verdade que o historicismo, de um certo modo, se opôs a essa ideia filosófica, abstrata e especulativa, utilizando-se desse primado da razão teórica para se pensar a história sob o ponto de vista universal, a história de uma civilização guiada, como pensava Hegel, agora como eu vou dizer, guiada por uma espécie de espírito, por uma razão nessa história, que de modo dialético teria então uma teleologia, uma finalidade, ao ponto desse espírito se tornar absoluto. Na busca de tentar evitar essas, esses conceitos mais abstratos, de modo direto, o historicismo pretendia, como falei na aula passada também, pretendia realizar um tipo de estudo relativista, um tipo de estudo em que cada nação, cada povo, cada cultura, que tenha o seu próprio espírito e o seu próprio estágio de desenvolvimento, poderia ser estudado, mas não especulativamente, não abstratamente, não a partir de princípios a priori, mas a partir de uma pesquisa documental, concreta e que, como dizia o próprio Ranke, um dos grandes nomes do historicismo, fazendo um estudo histórico como realmente a história se deu, estudando a história como realmente ela se deu, a partir de uma documentação concreta. Trata-se, como dizia o Dilthey, que também é um historicista, apesar de ser um historicista tardio, Dilthey ou Dilthey, esses historicistas emergiram um tipo de investigação que faz uma imersão, esse jogo de palavras, uma imersão num estudo concreto de dados históricos. Tudo isso foi dito na aula passada. O que eu quero trazer hoje é que um dos problemas do historicismo seria que, ainda que houvesse essa tentativa de se fazer um estudo não universalista da história, pensando nações, pensando culturas, de acordo com o espírito do povo, de cada cultura, de cada nação, ainda assim, se poderia falar que o historicismo acabaria desenvolvendo uma espécie de história universal. Mesmo que essa importância dos documentos, mesmo que essa ideia ligada a Herder, de um espírito do povo, ligado a raízes românticas, contrárias à ideia de uma civilização e de um pensamento especulativo universalizante do iluminismo, ainda assim os historicistas acabariam pensando a história como uma soma em curso, ou a ideia de que as liberdades, os seres humanos livres, agindo dentro da história, conseguiriam, com nexos históricos, conectar-se entre si mesmos e a perspectiva sobre a história poderia produzir uma história universal ou uma história do mundo. Esse ponto, ele não é exatamente uma questão pacífica. Como se pode ver, tratado na aula anterior, Barros, ao escrever sobre o historicismo, fala que talvez essa perspectiva de uma história universal fosse muito mais uma perspectiva de uma história multiversal. Ranke falaria da ideia de se fazer uma história do mundo, mas
isso em verdade pode ser questionado, isso em verdade pode ser algo, agora eu mesmo posso dizer, mais de seus críticos, porque é verdade que o historicismo estava, assim, mais ligado a uma tentativa de se fazer uma história não universal, uma história de um povo, de uma nação. Agora, é claro que está presente, tanto em Droysen quanto em Rank, essa ideia de uma história universal. E, segundo os seus críticos, isso seria um problema. A ideia de se fazer uma história do mundo. E o modo como se faz essa história do mundo. Dois pontos críticos importantes. É preciso explorar um pouco mais entre Rank, Droysen, Herder, o mesmo Humboldt, que não foi citado na última aula, os irmãos Schlegel, o Winckelmann. É preciso explorar um pouco mais Wilhelm Dilthey, ou Dilthey, e o modo como ele tentou elaborar uma autonomia da ciência da história e também das ciências do espírito de modo geral. Aqui, ciências do espírito são sinônimos de ciências humanas, tudo bem? No Brasil se costuma dizer ciências humanas, ciência do direito, antropologia e a história. Dilthey é aquele que tenta dar autonomia a esse tipo de ciência, que tivesse uma outra concepção sobre qual é seu objeto e qual é o seu método, diferente das ciências da natureza. Enquanto as ciências da natureza estudam seus objetos externos, a mente ou a vida, no sentido histórico, enquanto a natureza estuda os seus objetos que são naturais, dados naturalmente, esses fenômenos dados naturalmente, tentando encontrar nexos causais, causas e efeitos, e produzindo leis naturais, as ciências humanas elas já estudariam, pelo menos na primeira fase do seu pensamento, dados que são do mundo interno, do mundo psicológico, que se confunde com o mundo histórico, que desponta, como diz Dilthey, do mundo natural. Na sua fase mais tardia, essa ideia psicologista é abandonada ou é enfraquecida e substituída por um vocabulário que se aproxima da hermenêutica e de Schleiermacher e também de uma filosofia da vida ligada a Nietzsche, por exemplo, que é a ideia de que as ciências humanas fazem um estudo não sobre um mundo interno, psicológico, que seria o mundo histórico, mas sobre as expressões das vidas, das vivências. E no caso da ciência histórica, o que se está estudando são essas vivências do passado. Então eu dei um exemplo na aula passada sobre como Dilthey fala de como se faz uma investigação, por exemplo, sobre Santo Agostinho. Se estuda a vida de Santo Agostinho numa conexão entre o historiador que estuda a sua vida, a vida de Santo Agostinho, e a vida do próprio Santo Agostinho, através da expressão dessa vida, por meio do seu livro As Confissões, que é um estilo narrativo, literário, biográfico. Muito importante, né, para a história da literatura, do pensamento, da teologia. Para Dilthey, as ciências humanas, como a ciência da história, mas também a ciência do direito, não explicam fenômenos naturais. Compreendem, em verdade, os seus fenômenos que são vivenciais, históricos, espirituais, se você quiser chamar assim. Essa tarefa de compreensão é uma tarefa de empatia, em que o cientista se conecta com a época, com o autor, ou, no caso do direito, com o espírito da lei, de um direito civil, por exemplo. O caminho para se conectar a esse espírito seria por a sua expressão, né? Como eu disse, pela sua expressão. Então, no caso do direito, o processo, os autos, os papéis, os relatos, os testemunhos, o tribunal, é por meio dessas expressões, dessa vivência, que o cientista da história, ou do direito, aqui no caso, se conecta com esse espírito da lei. Essa tarefa é uma tarefa empática, uma tarefa de conexão entre o eu e o tu. Isso já estava presente em Droysen, mas em Dilthey, na sua fase tardia, tendo sido influenciado pelo hermeneuta romântico,
protestante Schleiermacher, vai desenvolver a ideia de que essa conexão, uma conexão circular, uma conexão entre o cientista das humanidades, o historiador, o cientista do direito, e o que há por detrás do texto, que é esse âmbito espiritual do texto. Por detrás é no sentido de o texto é a sua expressão concreta, material do que há de espiritual do texto. Então, se quero entender o Código Civil como cientista do direito, eu preciso ter uma relação circular entre parte e todo, entre a parte daquele artigo dentro do capítulo, no código, que faz parte de uma época, o Código, por exemplo, Civil Brasileiro de 2002, que faz parte de uma época em que se tenta superar o Código de 2016, e nessa conexão eu posso, como cientista do direito, me conectar aos autores desse código e posso inclusive ir além, interpretando os autores desse código melhor do que eles mesmos, porque posso compreender o espírito daquele tempo objetivado no código. O espírito objetivo expresso no código é onde eu quero chegar, e essa expressão, o código, que é a sua materialidade, seria o caminho a esse espírito. Eu faria, então, uma conexão empática, empatia, colocando-me no lugar daquele tempo, daquelas pessoas, numa relação circular. Pois bem, essa ideia se faz do seguinte modo. A empatia é uma continuidade entre o eu e o tu. Aqui, Dilthey pode estar querendo fazer, sim, uma crítica da razão histórica e pode estar, sim, dando continuidade a uma ideia cientificista dos positivistas. Mas, distanciando-se dos positivistas, obviamente, esse objeto não é um objeto da natureza e o modo de se conhecer esse objeto também não é por explicação, mas por compreensão, interpretação. Mas o afastamento ainda é maior. Dilthey está mais ligado à tradição de Jean-Baptiste Vico, distinta da tradição cartesiana, da dúvida cartesiana, da dúvida hiperbólica, da dúvida dos preconceitos, da dúvida, aliás, da certeza também do método. Está mais ligado a Vico, ainda que essa ligação com Vico não seja completa, porque ainda está se falando em método, ainda se fala numa ideia de uma crítica da razão histórica, de uma ciência. Mas Dilthey, ligado a Vico, sabe que o sujeito do conhecimento aqui na ciência histórica é um sujeito que é ele mesmo histórico e que possui uma continuidade com seu objeto. O documento histórico e o autor desse documento histórico, ou os autores do direito civil, eles têm uma continuidade, eles têm uma certa relação circular, se não de identificação, mas de homogeneidade, porque são vidas na história. Qual é o grande problema disso? E por que é necessário colocar assim para poder se falar de Walter Benjamin e numa próxima aula de Gadamer, para se criticar o historicismo, tanto o historicismo da escola histórica de Ranke, Droysen, Herder, mas também de Humboldt, e o historicismo mais tardio, como o de Dilthey. Por que se coloca assim? Porque talvez haja um problema aqui, um problema que Benjamin considera como necessário de ser revisitado e de ser repensado e criticado. Agora, já falando não do historicismo, mas de um grande crítico do historicismo, Walter Benjamin. Benjamin como um filósofo alemão, mas já no século XX, tentando fazer uma revisitação crítica ao historicismo, pensando o historicismo sob o ponto de vista materialista, sob o ponto de vista de forte influência marxista, Benjamin vai fazer uma crítica direta e forte à escola histórica, tentando mostrar problemas e insuficiências nessa escola. E, especialmente, essa aliança, talvez não tão secreta, entre os historicistas
e aquilo que Benjamin chama de vencedores na história, ou simplesmente da classe dominante. É claro que Benjamin está influenciado aqui por Marx, mas essa crítica à escola histórica também se dirige a um modo de se pensar o Marx, ou pelo menos a um marxismo, especificamente ao modo como se recepcionou o marxismo do ponto de vista evolucionista da história. Benjamin é um crítico da escola histórica, mas também ao próprio marxismo que lhe influencia, mas ao marxismo evolucionista, ligado também à ideia de progresso. Benjamin também é um crítico da visão social-democrata, ligado aos neocantianos, né, liberais, que compreendem a história como algo do ponto de vista otimista, do ponto de vista progressista. Benjamin, então, não tem somente a escola histórica como objeto de crítica, mas também o marxismo, um certo tipo de marxismo da Segunda Internacional, que vai pensar o marxismo sob o ponto de vista evolucionista, progressista, e também de um pensamento social-democrata. E como essa crítica vai ser feita por Benjamin, então? Finalmente, o tema dessa aula. Benjamin propõe uma crítica materialista à história e acha que a história que nós vivemos, ou a história pelo menos dominante em sua época, ou pelo menos a história fortemente marcada pelo paradigma historicista, como diz Barros, é uma história dos vencedores, contada pelos vencedores. A história dos monumentos, a história dos grandes feitos heróicos nacionais, a história que está ligada a esse estado de exceção permanente, a história da burguesia, a história que precisa ser criticada e revista sob o ponto de vista materialista, para que se possa libertar uma outra história, uma outra narrativa que não está documentada, que não está colocada em monumentos, que não tem estátuas, ou pelo menos não tem na sua maioria, que é a história dos oprimidos. Benjamin tem uma grande influência aqui para fazer isso. Não só uma visão materialista marxista, pensando a emancipação dos oprimidos, das classes dominadas, do proletariado, mas também tem uma influência de Nietzsche, especialmente na sua segunda Consideração Extemporânea, texto fundamental aqui para essa crítica ao historicismo por Benjamin, em que Benjamin vai dizer que esse excesso de história da escola histórica, esse excesso de memória, essa erudição para se tentar entender o passado como ele realmente foi, ou a pretensão disso, como Rank pensava, esse excesso ele pode ser inútil à vida, ele pode impedir uma vida feliz, parafraseando Nietzsche aqui, tá? Não são termos literais aqui do texto de Nietzsche. Esse excesso de história é um excesso tipicamente capitalista, é um excesso do acúmulo da erudição, em que se faz uma pesquisa a fundo nos documentos para se entender todas as particularidades do passado, e esse excesso não consegue perceber-se como um tipo de contação, de narrativa do passado que está identificada com a classe dominante. Para Benjamin, a ideia de uma conexão do historiador, da sua vivência, da sua vida, com a vivência passada, por meio de empatia, como pensava Dilthey, essa ideia é uma ideia tipicamente burguesa, é uma ideia individualista, em que o historiador conecta a sua vida individual a uma vida passada de um grande papa, de um grande líder, de um grande governante, e não percebe como essa identificação acaba apagando aquilo que é diferente e aquilo que ficou silenciado, ou aqueles e aquelas que ficaram silenciados, silenciadas. Essa tarefa, pretensa tarefa de empatia,
é uma tarefa que poderia se dar somente num exercício metódico de identificação. Dilthey achava que, com o método correto que ele estava propondo, os cientistas das humanidades, o cientista do direito, o historiador, poderiam exercer algo como os gênios fazem em cada época e para cada geração. A ideia de gênio é uma ideia kantiana, mas também uma ideia romântica, que é a ideia de que um sujeito, um artista, um poeta, um músico, poderia, como Wagner, por exemplo, e assim se pensava no século XIX e também no século XX, que um grande artista como Wagner poderia representar um povo em uma época ou uma nação inteira e todas as suas épocas por meio da sua música, das suas obras, das suas óperas, etc., por meio da sua composição. Dilthey achava que os cientistas das humanidades, se tiveram um método correto, hermenêutico, circular, empático, conectando vivências, descrevendo expressões de vida, interpretando. Dilthey achava que se esse método for operacionado de modo correto, então esse cientista poderia agir de modo cogenial. Esse cientista poderia conseguir saber os recursos de criação deste texto, desse tempo estudado, desse documento a ser estudado, dessa lei sendo estudada. É uma tentativa de ser também gênio, mas por meio de um método. Benjamin entende, por outro lado, que esse modo de pensar e esse modo de operacionalizar as humanidades, as ciências humanas ou a própria história, é tipicamente burguesa, porque aqui há uma relação de identificação. Essa cogenialidade só se dá pela identificação desses grandes historiadores ligados ao governo, ao Estado de sua nação, que está interessado em contar os grandes feitos da sua nação. Essa relação é uma relação que acaba escondendo os feitos, as esperanças, as tentativas inacabadas de libertação de outras pessoas dentro deste povo, desta cultura e desta nação, dos oprimidos, por exemplo. O que Benjamin propõe, então, é a ideia de que se precisa se pensar a história de outra maneira, que não dessa maneira historicista, progressista, evolucionista e que pretende acumular o passado com erudição, como diz Jean-Marie Gagneban, como se acumula cultura para se entender o passado. É preciso, em verdade, se pensar a história do ponto de vista materialista, não por meio dessa pesquisa documental maçante, minuciosa, como queria Ranke, e que não percebe a si mesma marcada pelo interesse da sua própria classe e da identificação dos interesses da produção dessa história com o poder dominante da época, do historiador ou do cientista do direito, trazendo assim esse exemplo para o direito, não que esse exemplo tenha sido usado por Benjamin. Benjamin está preocupado com a ciência da história. Qual é então essa tarefa desse historiador materialista? É a tarefa daquilo que ele chama de fazer história contrapelo, fazer história de modo em que se escava as narrativas, as esperanças, os projetos impedidos, inacabados, para que se possa, então, conservar essa esperança inacabada, recontando essa narrativa, mas também libertá-la no presente, conectando o passado e o presente, os oprimidos do passado e os oprimidos do presente, fazendo então um modo de história em que há uma conservação, mas também libertação daquilo que ficou escondido pela narrativa oficial burguesa historicista. Essa compreensão também não é uma compreensão progressista da história. É uma compreensão em que há um resgate de um passado oprimido. Mas esse resgate não compreende, portanto, a ideia de que
há uma evolução. O que há, em verdade, é uma libertação de uma esperança impedida, violada, agredida por uma classe dominante. As esperanças de libertação que ficaram para trás na história. Portanto, essa ideia de progresso nem faz sentido para Benjamin. Logo, a tarefa aqui do historiador não é descrever o passado minuciosamente, mas liberar essas narrativas. É preciso fazer com que a narrativa supere a vivência burguesa individual e se tenha, então, um conhecimento de uma experiência que é coletiva, que é de uma classe abafada, oprimida. Essa conservação que liberta é um modo de se fazer história a contrapelo. É um modo de se fazer história em que se identifica. Então, como diz Benjamin na tese 7 do seu estudo sobre história, que todo documento civilizacional, todo monumento, toda conquista civilizacional esconde, então, a barbárie, ou, ao mesmo tempo, está ao seu lado a barbárie. Para que isso fosse conquistado e se tornado um monumento, também há barbárie. É preciso fazer a história dos oprimidos, não com a vivência dos oprimidos, mas com a experiência coletiva dos oprimidos. Tentando perceber aquilo que é inacabado, aquilo que foi abafado, e então entender que essa história é uma história feita a contrapelo. Eu tenho um exemplo para dar. Aqui em Belém, do Pará, há um fato histórico do século XIX, a década de 30 do século XIX, que ficou conhecido como a cabanagem, a revolta da cabanagem. A revolta da cabanagem, não há uma série de televisão sobre ela, não há um filme, pelo menos ainda, ou que eu conheça, como há da Revolução Farroupilha ou de outras revoltas. A cabanagem, por mais que os seus estudos mais contemporâneos falem de uma revolta que tinha sim também ideais liberais e havia sim uma pequena burguesia ligada às camadas mais populares, indígenas, pardos, negros libertos, escravos também, revoltosos contra a dominação portuguesa na província do Grão-Pará. Essa é uma revolta essencialmente popular e que toma o poder e fica muito tempo no poder. E depois é brutalmente abafada, vencida, agredida, com a ajuda, inclusive, de mercenários do Império Britânico. Essa história é a história de uma esperança que fica para trás. Essa é uma história que é narrada, primeiramente, de modo por meio dos vencedores, e é narrada como uma revolta de barbárie, de muita violência contra a civilização colonial que se tentava colocar aqui na Amazônia. E só depois é que essa história consegue ganhar um teor de uma esperança popular que foi oprimida. Aqui em Belém também há uma história muito contada, mas não de uma revolta popular, mas sim de um passado que talvez nem tenha ocorrido como se narra por meio dos seus monumentos e pelos casarões e pelo teatro que sobrou. Talvez esse passado seja inclusive uma fantasia. É o passado da Belle Époque amazônica, a Belle Époque belenense. Belle Époque que o Rio de Janeiro também viveu, que Pelotas também viveu. E como diz o professor Fábio de Castro, pode ser também esse passado fictício que nos afasta da realidade do tempo da Belle Époque. O momento da Belle Époque se dá no ciclo da borracha, posterior à cabanagem, e é um momento em que
o dinheiro do extrativismo da borracha é um dinheiro que circula de modo em que a pequeníssima elite luso-brasileira na província do Grão-Pará, em Belém, tem uma riqueza bastante para tornar Belém a Paris na América, em que a arquitetura imitando Paris e assim com outros projetos sanitaristas, mas também higienistas, acabam vigorando. Esse passado da Belle Époque, monumentado, documentado e romantizado, essa é uma palavra muito boa, acaba escondendo que essa Belle Époque foi feita a custo de um povo oprimido e a custo de outras histórias que ficaram abafadas. Para finalizar essa aula, é importante dizer que, se quisermos fazer história do direito, precisamos de uma metodologia que esteja atenta, sim, à objetividade, ao estudo documental, a tentar fazer a história como ela realmente aconteceu, mas que também tenha consciência de si mesma, da classe de quem conta essa história e das narrativas que estão sendo operadas, se são dos vencedores, se são dos oprimidos, e também se há uma possibilidade de se libertar uma narrativa que abafou-se, que restou ao tempo, que ficou no passado esquecido, como a cabanagem e as esperanças de libertação, como outras revoltas brasileiras, ou então, como diz Michel Levy, como a própria história afro-indígena brasileira e da América Latina, em contraposição à história dos conquistadores ou dos bandeirantes no Sudeste brasileiro. Essa história abafada, ameríndia, essa história de revolta escrava, de pessoas escravizadas, são histórias que podem ser recontadas, podem ser escavadas a contrapelo. E elas podem nos interessar, sim, no direito. E fazer com que nós possamos pensar num senso de justiça que não seja o senso de justiça dos vitoriosos, do senso de justiça da colonização, do império ou da república positivista. Era isso. Tchau.